ter dicas preciosas para melhorar sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Até lá! Olá! Estamos de volta, programa Livremente, comigo, doutora Rose Cabral. E o tema de hoje, a cara metade tornou-se rival. O que fazer? Então, nós estamos com uma convidada muito especial aqui hoje, doutora Maria Helena Leite. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta de família e casais e também especialista em conflitos familiares. Querido ouvinte, fica ligadinho. Lembrando que esse programa tem o apoio do nosso querido amigo Bispo João Mendes de Jesus e também do Ministério Beit Nevim Casa de Profetas, com sede lá em Cordovil. Alô, Cordovil! Um beijão para todos vocês que estão aí sintonizados conosco agora. Vamos dar continuidade, vamos dar sequência aí. A doutora Helena começou a conversar conosco, ela tocou numa coisa bem interessante, né? Ela falou na questão de equipe, somando forças. E por algum motivo, por alguma razão, alguns já expostos aqui no primeiro bloco, por alguns motivos, essa equipe ela fica abalada. E, em vez de ser uma equipe, começa uma disputa. Doutora Helena, como saber que hora deixou de ser equipe, que hora começou a ser uma rivalidade, e como ser uma equipe sendo diferente? Porque quando a gente fala na ideia de equipe, parece que são várias pessoas que têm a mesma competência. Eu faço uma parte de uma equipe, eu e a senhora temos a mesma competência, que é saúde mental. Ok, a gente conversa. Mas, nesse caso, em que se há uma rivalidade, como pessoas que têm competências diferentes e elas talvez não possam ter um trabalho em conjunto, ou aquele sucesso necessariamente o outro vai ser um coparticipante, mas não efetivamente o ator principal. Como formar uma equipe, como o casal ser uma equipe tendo competências e tendo pensamentos e talvez até diretrizes diferentes? Tem como? Sim. A partir do momento que surge algum tipo de inveja ou competição nesse meio, já é sinal que a conexão do par está começando a sair dos eixos. Então, isso não começa, muitas vezes não começa naquele momento de sucesso do par, já começou muito antes. Começou em situações muito menores, às vezes até no cotidiano, mas isso passou desapercebido. Isso não foi tido como uma coisa que pudesse evocar uma preocupação. E ali já estava um sinalzinho de que não estava sendo, já não estavam sendo tão parceiros. Então, eu penso que trazer aquele olhar de competência para o outro, porque antes de tudo, se por um lado existe uma baixa autoestima de quem está mais recolhido, mais no lugar de sombra, vamos dizer assim, mas não aquela sombra da negatividade, mais nos bastidores, eu diria assim, para aquela pessoa que está nos bastidores, se de alguma forma vem uma insegurança, por outro lado, aquele que está em ascensão também está num momento muito privilegiado e muitas vezes ele desconhece, começa a deixar de olhar para o parceiro. Essa pessoa também começa a se sentir mais vaidosa, muitas vezes, não é sempre, mas começa a ter mais, olhar mais para o seu, vamos dizer assim, o seu umbigo.
falando no popular, e deixa de olhar para o parceiro, deixa de ver aquela cumplicidade quando que iniciou o casamento, quando que o meu olhar para o outro foi de amorosidade, foi de parceria, foi de cumplicidade. Quando que nós fomos cúmplices? Eu penso que essa pergunta precisa estar sempre na relação. É como se tivesse sempre vindo e voltando, vindo e voltando. Quando é que a minha relação pode ser mais fortalecida pela cumplicidade? Quando é que nós tivemos cumplicidade? Quais foram aqueles momentos que nós gostávamos de estar junto, que nós dávamos gargalhadas, que nós brincávamos mais como amigos, que éramos, inclusive, grandes amigos? Quando isso foi se perdendo? Eu penso que esse olhar para o outro com amorosidade, com compaixão de quem está no sucesso, pode trazer o outro, pode equilibrar a parceria. Eu penso que é muito importante abrir um espaço para a conversa. A conversa é um pilar do entendimento. O diálogo é absolutamente necessário, mas quando é que eu converso e eu já dou a resposta para o outro, ou eu já não ouço o que o outro tem a dizer, porque eu já estou preocupado com o que eu vou dizer, eu já estou preocupada com o que eu vou dizer. Então, abrir um portal para escuta, isso é fundamental. A escuta em que eu me coloco no lugar do outro. Enquanto eu vejo que aquela pessoa está em sofrimento, aquela pessoa não está te puxando o tapete de propósito. É uma expressão de uma insatisfação da relação. E como é que eu posso olhar para aquele outro e ver a dor e o sofrimento que ele está passando? E será que eu posso, então, trazer um olhar de competência, de olhar, de trazer a competência do outro, nessa conversa, lembrar dessa trajetória de competência, quando que aquela pessoa esteve mais já esteve como, usando as suas palavras, era o ator ou a atriz principal. Lembrar disso, trazer com carinho e amorosidade a competência do outro, aquelas lembranças que podem ajudar a restaurar a autoestima daquela pessoa. Eu penso que a escuta leva à compreensão, desde que seja uma escuta amorosa. Eu escuto o outro a partir do lugar que ele ocupa e não a partir da minha perspectiva. Não sei se ajuda. Ok. Isso é um dos caminhos, né? Existem outros. Ok. Então, legal, já se levantou uma outra questão, porque enquanto nós estamos pensando, ou alguém pode estar pensando que o seu cônjuge está puxando o teu tapete, na verdade, aquela pessoa que está em ascensão ou no seu momento de sucesso, ela também tem uma participação de talvez estar deixando o outro para trás, ou talvez estar tirando o outro do seu caminho de sucesso, ou deixando aquele que é parceiro ou parceira de lado nesse momento. Então, é uma via de mão dupla. Então, a insatisfação e o fato do outro estar puxando o teu tapete, como a doutora Helena colocou muito bem, necessariamente não é querer o teu mal, mas uma expressão de uma insatisfação daquele momento, já que ambos não estão ajustados e aquele que está vivendo um momento de sucesso, aquele que está vivendo um momento de ascensão, ele também vai deixar o outro para trás, ele também vai esquecer de quem caminhou com ele até aquele momento e o porquê de estar deixando, talvez, aquela pessoa fora. Então, precisamos entender, precisamos ajustar tudo isso, porque caminhar juntos, no que diz respeito a casal, no que diz respeito a essa parceria, é haver aquela compreensão e aquele apoio mútuo, mesmo que necessariamente não seja o seu momento ou não seja a sua competência. Afinal de contas, uma relação de casal, uma relação em família, envolve diversas outras coisas. Ninguém vive 100% a sua vida profissional. Existem seus momentos de lazer, seus momentos de prazer, seus momentos de descontração, seus momentos de amizade. E temos que olhar para
essa questão do casamento como a questão de alguém que é parceiro, como alguém que é amigo. E aí trazer o olhar para essa questão, trazer o olhar para esse entendimento, trazer o olhar para dentro disso, para que haja um resgate, não uma dissolução. Do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva uma rápida derrota. Qual o caminho, doutora Helena? Então, eu penso que o caminho é a conversa, é o compartilhar. Muitas vezes o parceiro esqueceu que está no lado mais dos bastidores, ele esqueceu da sua potência. E trazer essas lembranças, essas memórias de quando que vocês, enquanto parceria, estavam sempre juntos e unidos, ou havia discordância pelas diferenças, porque as diferenças muitas vezes somam, elas não subtraem. Então, trazer lembranças positivas desses momentos. Eu penso que o caminho é a conversa. Sempre a conversa é um espaço importante no relacionamento, porque você imagina um relacionamento de 10, 20, 30, 50 anos. Aquele casal que consegue conversar, ele vai viver juntos por muito tempo. Eu conheço um casal que passou por um momento muito difícil, até por questão de traição, e foi superado isso. Hoje ele tem 94 anos e ela tem 80 e pouco. O olhar que ele dá para ela, o olhar que ele transmite para ela é de uma amorosidade, é de uma cumplicidade que causa, vamos dizer assim, uma admiração, um gosto, um prazer de ver esse casal que superou tantas dificuldades. Mas o que eles têm que muitas vezes se perde na relação? A conversa. A filha dele, que é minha amiga, ela disse, como eles conversam? Como é que eles têm conversa? Como que pode? Eu fico admirada, diz ela para mim. Como eles podem conversar tanto? Ele com 94, 93, 94 e ela com 83. Eu diria que essa é a chave. É a chave do resgate de uma relação. Porque uma relação, ela não é linear. Ela passa por muitos altos e baixos. Ela passa por desequilíbrios. E quem é que vai... Como vocês vão lidar com isso? Qual é o momento que vocês vão dedicar esse espaço de cultivar a relação? A relação precisa ser cultivada, como a saúde. A nossa saúde precisa ser cultivada, a saúde do nosso ambiente precisa ser cultivado. Então, o relacionamento precisa ser priorizado, porque o sucesso, ele é momentâneo. O sucesso, ele não é para a vida inteira. Ele pode demorar algum ciclo, mas ele não é para a vida inteira. Mas o casamento pode ser para a vida inteira. Então, eu penso que se você priorizar, que nós possamos priorizar a relação do casamento, esse pode ser um caminho em que vocês vão colocar as dificuldades que vocês estão percebendo e como podem superar isso. Quando que vocês superaram uma dificuldade? Quando que vocês ultrapassaram um obstáculo? Isso pode unir o casal. Isso